Já estamos em Portugal há 3 anos, mas hoje eu vou te contar como foi o nosso primeiro ano aqui em Portugal. E já vou te adiantar, foi terrível, terrível. Tem que ajeitar o bigode antes de começar o vídeo, né, pai? Tu tá maluco? Respeita o moço. Primeiro porque tudo que a gente tinha planejado acabou sendo desplanejado. Desde a chegar em Portugal e vamos fazer tal e tal coisa. Cara, e quando você chega no aeroporto e a realidade te dá uma porrada. Pum! E você fica tonto dessa porrada, você leva meio que um knockdown, mas assim como em uma luta de boxe, você tem que se levantar e continuar em frente. E foi isso que a gente fez logo quando a gente chegou aqui no aeroporto. Foi um choque de realidade tremendo. Tudo que você assiste no YouTube, tudo que você vê de um vídeo de outro, quando você chega aqui, parece que aquilo tudo some. Então já foi logo essa porrada de começo. Depois disso, os nossos contatos de arrendamento. Todos os contatos de arrendamento que nós tínhamos lá no Brasil, que já tínhamos feito para quando chegássemos aqui, e os contatos que nós tínhamos feito era na Covilhã. Quando a gente foi telefonar e entrar em contato de novo, todos os apartamentos que estavam disponíveis. Isso foi questão de 1 semana, 2 semanas antes da gente chegar aqui em Portugal. Então todos esses arrendamentos que estavam disponíveis já não estavam mais disponíveis. E eu vou deixar aqui para vocês o card do vídeo onde a gente mostra a correria que a gente precisou fazer para arrendar um apartamento aqui em Portugal. Nós conseguimos arrendar um apartamento em Ceia, mas assistam o vídeo está tudo bem explicadinho. É muito, muito bom esse vídeo também. Então você está aqui, confia. Todos os contatos de arrendamento que a gente tinha deram errado. Bate um pouco de desespero, bate aquela ânsia de conseguir um lugar para a gente colocar os nossos filhos. Fizemos essa correria, deu tudo certo, mas já foi aí uma situação bem angustiante, assim, logo no começo. E é o que eu tô dizendo, não foi falta de preparo, o planejamento estava todo feito certinho ali, mas o que está planejado pode se desplanejar, assim como aconteceu com a gente. Chegando em Ceia, a Isa foi a primeira a arranjar emprego. Logo no primeiro dia, fomos em uma loja para comprar algumas coisas para casa e tinha lá um cartazinho dizendo que precisava de funcionário. A gente saiu da loja, viu esse cartaz e falamos assim: oi, Isa, tava precisando de funcionário aqui. Entra lá e vê. Entrou, tal, perguntou, era no Serra China, em Ceia, primeiro lugar que ela trabalhou. E ela gostou muito de trabalhar lá. Até hoje ela tem contato com o pessoal, com os donos de lá e o pessoal que trabalha lá. E primeiro dia, foi lá, fez entrevista ali na hora mesmo. A gente tinha acabado de comprar as coisas, ela voltou, fez entrevista na hora. Vem amanhã aqui para trabalhar, para fazer um teste. Foi, ficou. E uns 10 dias depois por aí eu consegui um trabalho, mas era em Manteigas. E eu consegui o trabalho em um hotel que fica bem ali a 1.500 metros de altitude, então não fica na Vila de Manteigas, fica subindo a serra mesmo. Tanto de Ceia até lá tem que subir, ou tanto de Manteigas até o hotel também tem que subir. Horrível para trabalhar, horrível. Que lugar horrível para trabalhar. E nesse hotel eu ficava em um alojamento, porque ficava ruim de eu ter que ir para Ceia todo dia, até que a estrada é muito ruim. E eu ficava nesse alojamento e ia embora nas folgas. E isso foi aí por 9 ou 10 meses que eu fiquei fazendo isso daí. Então imagina, recém-chegados, cara, e você já tem que ficar esse tempo longe, assim, um pouco longe da família. E eu ficava apreensivo porque, cara, eu tava lá no hotel trabalhando, um trabalho que me esgotava mentalmente. Não era nem tanto físico, mas mental. O clima em si do trabalho é horrível e isso te esgota mentalmente, não é nem tanto físico, mas aqui, cara, isso daqui que você tem que ter quando você chega aqui. Se isso daqui desgasta, pode dar ruim. Pode dar ruim, graças a Deus que mesmo estando mentalmente esgotado, eu consegui segurar as ondas. Consegui segurar as ondas graças a Isa, graças ao meu pai e os meus filhos que me davam força. E eu consegui segurar as ondas, mas isso daqui pesa muito, cara, quando você tá aqui. E logo nesse primeiro ano,
E o nosso primeiro ano não foi um bom primeiro ano. Eu falo mesmo, não tenho assim receio em falar isso. Mas passamos por cima disso daí. Mas vou continuar contando aqui sobre o trabalho. E só tínhamos um carro na época. Então eu tinha que subir com o carro porque eu precisava também me deslocar de um hotel para outro. Porque são 2 hotéis. E o alojamento onde eu ficava era na frente de um hotel, mas o outro ficava aí a uns 5, 10 minutos de carro. Então às vezes eu trabalhava em um, trabalhava em outro, eu tinha que me deslocar e precisava ficar com o carro para poder ir transitar de um hotel para o outro. Nisso a Isa ficava lá em Ceia sem o carro. Ela tinha que caminhar aí uns 40 minutos todo dia para ir para o trabalho, fora deixar o Ian no ponto de ônibus logo cedo para ele poder ir para a escola. E assim, estamos falando de maio, quando nós chegamos, né? Então chegamos na primavera, já para início do verão, o que foi excelente. Foi excelente a gente ter vindo em maio e chegar na primavera. Então, tudo bem, ninguém gosta de caminhar aí 40 minutos até chegar no trabalho, mas com um clima agradável, como é aqui na primavera. Depois no verão é muito quente, mas ainda assim dá para se safar, dá para aguentar o trampo. E chegou o inverno, parceiro. Chegou o inverno para capixabas. Nós temos uma casa na praia e a praia fica aí a 45 minutos da nossa casa. Então nós vivíamos na praia, até porque o nosso trabalho nós tínhamos essa flexibilidade de horário de poder, se quisesse durante a semana, ir para a praia e ficar uns dias na praia. Nós trabalhávamos mais final de semana, porque fotografávamos nos finais de semana, e nos dias de semana podíamos ir e ficar uns dias na praia e tudo. Então, acostumados com esse clima, primeiro inverno. Serra da Estrela, um dos lugares mais frios de Portugal, temperaturas baixas e temperatura, assim, pegamos inverno de ser mínima 2 graus e máxima 6. Então você fica nesse meio termo ali de temperatura o dia todo. E é complicado, para quem não está acostumado, realmente é complicado. Eu vou deixar também aqui um card de um vídeo que a Isa fez falando sobre o inverno, para você não vir para Portugal no inverno. Vou deixar aqui, assista o vídeo também, muito educativo o vídeo, vamos dizer assim. E aí, já caminhar 40 minutos para ir para o trabalho na primavera e no verão é muito diferente de caminhar 40 minutos para ir para o trabalho no inverno. Ter que deixar o Ian no ponto de ônibus no inverno, chuviscando ou chovendo, e a falta de sol vai te pegando também. E vai te batendo uma tristeza, cara. Vai te batendo uma tristeza e é complicado. É difícil. Realmente é difícil. E eu lá em cima, ainda dormindo no alojamento. Nessa época eu já estava dormindo nos hotéis. Então eu fazia um turno durante o dia. E pela madrugada eu dormia no hotel. Caso algum cliente ligasse, alguma coisa assim, eu tinha que atender também. Então meio que fazia dois turnos. E se em Ceia pegava essa mínima e máxima aí entre 2 e 6, 4 e 8, lá em cima era de -3 a 2. E neve, eu tendo que dirigir na neve. Maluco! Maluco! Então você está no seu primeiro ano aqui, se adaptando à cultura, e foi por isso que eu fiz esse vídeo passado. Assista um vídeo passado que eu falo para não trazer o Brasil na mala. Então, toda essa adaptação e tudo, e passando por tudo isso. E nisso, nós levamos um calote de um carro. Vou deixar o card aqui também do calote que nós levamos de um carro. Então, acabamos ficando com um carro só de novo. A gente tem aquele bordão, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. E eu encarnei isso, brother. Sou brasileiro e não desisto, cabeça erguida e vamos pra frente. E respiramos nesse inverno, conhecemos pessoas em Ceia, fizemos amigos. Vou deixar mais um card aqui para vocês, que é o vídeo da patinação no gelo em Ceia. Vocês vão ver a Leia e o Ivan, foram amigos muito queridos que fizemos em Ceia. Temos essa amizade até hoje.
O Ivan é o holandês, eu digo que o Ivan é o holandês mais brasileiro que eu conheço. E temos essa amizade. Até hoje isso nos deu um respiro. E no Natal a minha mãe veio nos visitar. Um pouco antes do Natal a minha mãe veio nos visitar. E isso renovou um pouco as nossas forças. De ter alguém conhecido aqui com a gente, alguém nos dando carinho. E para mim foi uma época difícil, porque essa época do inverno é alta temporada aqui para hotelaria, para turismo, e exigia muito de mim no trabalho. E como falei, esgotado mentalmente. Infelizmente eu não consegui dar uma atenção assim maior à minha mãe naquela época. Mas eu sei que tanto para a Isa, que estava em casa, mas em casa que eu falo, ela estava mais em ceia, e quanto para os meus filhos, a visita da minha mãe foi muito bom mesmo. E eu vendo eles conseguindo renovar as forças, acabava que isso me dava força também para eu conseguir me renovar e ter mais força, ter mais gana para me manter aqui e continuar em frente. Obrigado, mãe. E acabou o inverno, começou a chegar a primavera. E aí, se você vive aqui em Portugal, me conta aí como é essa experiência de passagem do inverno para a primavera. Porque para mim a passagem do inverno para a primavera se resume em alegria. Alegria. O meu humor muda, eu já começo a ver a esperança de um verão quente, onde eu vou poder ir para a praia e vou poder ir para o rio e tomar banho. E alegria, é isso que eu vejo. Se você teve essa experiência aqui em Portugal, me conta aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu gosto muito de ver a experiência que vocês tiveram aqui, ou a experiência que vocês tiveram em outros países, como já comentaram aqui sobre o pessoal que mora na França, em outros vídeos e tal. Eu gosto muito e eu sempre respondo todo mundo, então deixa aqui a sua experiência também. E mesmo chegando a primavera e o verão, eu continuo o mesmo trabalho de merda. A diferença agora é que nos mudamos para manteigas, já não estávamos mais em ceia, de ceia fomos todos para manteigas e podemos ficar perto um dos outros, porque arrendamos um apartamento em Manteigas, ficava mais próximo para eu poder ir trabalhar. Infelizmente eu acabei arrastando a Isa para o mesmo trabalho de merda que eu estava, porque a gente precisava trabalhar, mas também já tínhamos um plano de saída, sabíamos que não iríamos ficar naquele trabalho para sempre, porque realmente era muito ruim. Então depois que ela entrou, começamos a colocar esse plano em ação. Eu acabei sendo promovido no trabalho, eu estava em uma sessão, passei para outra, mas ainda assim, uma hora eu saí, eu tive que sair, tanto eu quanto a Isa tivemos que sair, porque já estava influenciando muito negativamente na nossa relação família e casa, esse trabalho. Eu falo pra vocês, é horrível, cara, lá, é horrível. Se eu pensei em desistir e voltar pro Brasil, não, apesar de tudo, apesar de termos um primeiro ano muito ruim aqui, nunca pensei em desistir. Chegamos aqui com um propósito e com um objetivo. E é isso que muitas vezes as pessoas não têm. E quando você tem um propósito e um objetivo, você luta por isso. Eu sabia que iria valer a pena. E está valendo. Nós não estamos no final do nosso propósito, no final do nosso objetivo. Nós estamos no meio. Nós estamos ainda no processo. E o mais importante é também, além de você ver o final do seu objetivo, é você aproveitar esse processo. Por mais que seja difícil, você vai se encontrar um dia igual nós na semana passada, que estávamos rindo desse primeiro ano que tivemos. Nós estávamos voltando de carro e a gente estava rindo. A gente estava rindo de tudo que a gente passou aqui, de como foi difícil, todos os perrengues que a gente passou, porque agora já começamos a ir em outra direção. Já estamos em uma nova fase
desse processo todo, do nosso objetivo. E é muito legal. Então a mensagem que eu quero deixar mais é: não desista. Não desista. Vai dar certo.